Aí, então sejam todos bem-vindos. Como é que vai funcionar, tá? Como que eu preparei para vocês? Eu vou tocar o conteúdo direto para vocês terem uma noção do grosso, né? Do todo. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, que provavelmente vai ser mais no finalzinho, que é onde a gente tem a parte mais prática, aí vocês vão anotando e aí eu abro de uma vez só para a gente tirar dúvidas. Porque daí quem, de repente, precisar só assistir o conteúdo, já tem o conteúdo como um todo, e aí no final, quem tiver com vontade de tirar dúvidas, aí a gente fica até a hora que todo mundo sanar as dúvidas, beleza? Porque senão, se eu for parando, a gente estende muito aí, provavelmente tem pessoas que já me disseram que vai precisar sair, então eu não quero que vocês percam o conteúdo. Eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês, porque hoje o nosso conteúdo ele é bem visual. E aí, à medida que eu for compartilhar, eu já não vou conseguir, eu vou tentar arrumar um jeito aqui para conseguir ver a carinha de vocês. Mas, se eu não conseguir, quando eu for perguntando se vocês estão entendendo, vocês vão abrindo o microfone de vocês aí e vão me falando. Porque esse aplicativo não é igual o Zoom que eu consigo ver vocês. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Tá, vocês estão vendo uma tela que não é que eu quero que vocês vejam. Peraí. Aí. Deixa eu abrir minha telinha aqui. Aí. Vocês estão me vendo inteiro, a cabeça inteira ou tá cortada a minha cabeça? Tá para ver bastante, mais que a cabeça. Então... Porque para mim aqui aparece aqui, ó, cortado. Mas então vamos lá, deixa eu abrir aqui o... Bom, então qual que é o conteúdo que eu preparei para vocês hoje, tá? Nossa aula chama Como Ter uma Marca Envolvente. Qual que é o meu objetivo junto com vocês dentro desse conteúdo de hoje? É apresentar para vocês os 5 elementos essenciais que não podem faltar na comunicação sensorial de vocês, tá? Visual e sensorial, para que você possa ter uma marca envolvente. Então, hoje, o nosso objetivo é a gente entender, não digo a fundo, porque a gente tem 2 horas para trabalhar aqui o conteúdo, mas o objetivo é vocês entenderem como que vocês podem tornar a marca pessoal de vocês envolvente e como traduzir isso de forma visual e sensorial para a comunicação de vocês, tá? Então, esse é o nosso objetivo. E no final, para vocês, eu vou apresentar uma possibilidade de eu acompanhá-las dentro de um processo de um grupo de implementação para que a gente possa estar junto até janeiro, tá? Até dia 1º de janeiro. Vai começar agora no dia 1º de outubro, e daí eu quero mostrar para vocês o que eu pensei para poder monitorar vocês e ajudá-las cada vez mais, né? A não ficarem sozinhas e a continuarem estrategicamente falando a comunicação de vocês. Então, depois eu vou apresentar o que eu pensei, e aí vocês vão ver se faz sentido para vocês, tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação para o Igor e para quem for entrando aqui também, que não me conhece ainda, só para vocês saberem quem que é a louca que vos fala, né? Então, Igor, eu me chamo Monique Bordim, a minha formação inicial é designer de moda, mas eu trabalho como mentora de marca pessoal já faz 2 anos, tá? Através do método Vitrine. Hoje, dentro do método Vitrine, eu trabalho com branding pessoal mais negócios digitais. Então, eu ajudo as minhas mentoradas e alunas a construírem, né, um negócio digital que seja conectado com o estilo de vida que elas querem viver através da venda de produtos de comunicação, né? Produtos que estejam conectados com com o seu conhecimento. Então, mentorias, cursos, treinamentos. Então, esse é o meu objetivo. E aí, o que eu faço dentro do método Vitrine? Eu ajudo vocês a destravarem dentro alguns elementos, né, da sua marca pessoal, da sua produção de conteúdos,
das suas vendas online para que você possa estar na mente da sua audiência. Então, o nosso grande objetivo é que, né, você esteja na mente da sua audiência. Quando você passa a estar na mente da sua audiência, significa que você conseguiu trabalhar o seu posicionamento de marca de tal forma que quando a pessoa fale da sua área de atuação, ela lembre de você e não do seu concorrente. Então, o nosso objetivo é esse. E aí, nem todas de vocês conhecem a minha história, né? Algumas de vocês não, algumas conhecem, outras não conhecem tão a fundo. Então, eu queria trazer um pouquinho da minha história para vocês, porque faz completamente sentido dentro do que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? Então, quando eu me formei em design de moda, eu comecei a minha carreira como produtora de moda exatamente em 2008. Eu me formei em 2009, mas em 2008 foi quando eu comecei a pegar os meus primeiros trabalhos como produtora. Dentro dessa área de produção de moda, eu era uma das profissionais mais requisitadas daqui de Londrina. Porque, mesmo sendo formada há muito pouco tempo, eu era muito excelente naquilo que eu fazia. Espera só um pouquinho, só. Aqui. Aí, deixa eu só tirar o volume. Então, eu era uma das profissionais super requisitadas daqui de Londrina, porque mesmo tendo me formado, né, tão há pouco tempo, eu consegui, por exemplo, em 2008, trabalhar com cinema. Então, eu fiz 2 longas-metragens. Um deles é o filme O Inventor dos Sonhos. O outro deles, que provavelmente vocês conhecem, é o filme Nosso Lar. Então, eu trabalhei como figurinista assistente desse filme. Então, mesmo com pouca idade, com 23 anos e com pouca experiência de mercado, eu era muito experiente enquanto profissional. Só que tinha um grande problema. Mesmo sendo muito boa e muito foda no que eu fazia como produtora de moda e figurinista, já trabalhando com grandes, né, filmes e materiais publicitários, eu não conseguia cobrar o preço que eu gostaria pelo meu trabalho. Então, eu estava sempre atraindo clientes bagaceira, né? Aquele cliente que vive pedindo desconto, você dá o desconto, a pessoa não valoriza o seu trabalho, ainda por cima, muitas vezes, né, sai até falando mal de você. Então, eu atraía esse tipo de cliente que sempre queria me extorquir, sabe? Queria que eu desse muito, pagando muito pouco. E eu não entendia o que acontecia. Só que essa era a minha imagem nessa época. Aqui, por exemplo, também eram alguns filmes que eu fiz, filmes publicitários, né? Aqui foi o filme Inventor dos Sonhos, morando em Paraty, junto com o pessoal da produção. Aqui foi um desfile que eu comandei em Cianorte, onde eu assinei o desfile, né? Um shopping de atacado me ligou e eu tive o prazer de trabalhar com o Henrique Castelli nesse desfile. Aqui é o Lyoto Machida, que é aquele tenista da seleção brasileira, num filme publicitário que eu fiz junto com ele, o Xuxa e o Lyoto Machida. Então, assim, eu tinha uma experiência muito grande dentro da minha área, só que eu não conseguia cobrar o preço que eu merecia. E aí é aquilo que eu falei. Além de eu pagar para trabalhar, literalmente, né? Eu contava moedas no final do ano e quando eu olhava, eu falava, cara, eu não dormi, não comi, tô mal, minha saúde tá toda atrapalhada aqui, né? Porque era uma pauleira do caramba trabalhar como produtora de moda. E, além de tudo isso, eu não me sentia realizada. Como eu não conseguia cobrar o preço que eu merecia, e para mim, a minha realização profissional estava muito atrelada ao ganho, né? Pô, se eu tô contando moeda no final do mês, então eu não tenho como me sentir realizada, porque eu tô trabalhando com algo que eu gosto, mas eu não tô sendo paga por isso. Então, a minha felicidade, a minha realização profissional estava 100% atrelada ao meu valor de mercado. E como eu não conseguia cobrar, eu me sentia mal, como se eu não fosse excelente naquilo que eu fazia. Então, durante muito tempo, eu me senti uma fraude. Eu pensava, gente, eu só cheguei onde eu cheguei porque tive alguém que me indicou. Eu só faço o que faço porque eu tive a ajuda de alguém. Sabe assim, quando você não honra aquilo que você faz e você não consegue enxergar os seus próprios méritos? Vocês passam por isso também? Conta aqui para mim. Gi, tudo bem?
Aqui tudo certo, linda. Então tá bom. Vocês passam por isso? Sempre, né? De se sentir muitas vezes uma bosta porque não consegue cobrar, e aí a gente, né, fica pensando, gente, será que eu cheguei aqui por mérito ou teve alguém que me indicou, né? Só que nesse ponto aqui eu não entendia o porquê que acontecia isso comigo, até que eu desisti da carreira de produção de moda e fui morar um tempo fora do país. Quando eu voltei, precisei trabalhar na empresa dos meus pais de treinamentos e palestras. E ali eu não era uma boa palestrante, eu não era vendedora, embora, né, eu tinha que fazer palestras e vender o meu serviço. Só que o que eu sabia fazer? Eu falei, gente, eu não sou boa nem para falar, para fazer palestra e nem para vender, mas eu sei me comunicar. De comunicação, de conversar, eu sou boa. Então eu vou me vestir do jeito que eu acho que uma palestrante confiável deve ser e vou, né, vender o meu trabalho, seja que Deus quiser. E aí, neste momento, eu me vesti melhor, eu comecei a me comunicar melhor e, por incrível que pareça, eu percebia que as pessoas me davam credibilidade, sentiam confiança na minha fala, mesmo, né? Claro que eles não sabiam disso, mas eu vendia as coisas mesmo sem ter. Eu vendia palestras, pacotes de palestras, que eu nem tinha palestra e muito menos o palestrante. Depois era o Se Vira nos 30. Mas eu comecei a perceber um tipo de postura que as pessoas tinham ao me olhar que era diferente de quando eu era produtora de moda. E aí eu fui entendendo que não basta você ser excelente, você também precisa parecer excelente. E de uma forma meio que natural, eu fui realizando essa construção do método Vitrine hoje em mim mesma. E foi, né, aí que eu cheguei dentro do método Vitrine, dentro da metodologia, e fui entendendo que o que eu fazia de forma natural, muito no feeling, né, intuitiva, nada mais é do que marca pessoal, né? Do que gestão de branding pessoal. Claro que daí, quando eu entendi que isso tinha um nome e tinha uma estratégia por trás, eu me aperfeiçoei. E aí, aqui, a Monique de 2021, já com uma comunicação completamente diferente daquela Monique que vocês viram lá em 2008, quando eu comecei a minha carreira. E aí eu fui cada vez mais melhorando, não só a minha aparência enquanto pessoa, enquanto profissional, mas também toda a minha comunicação dentro de uma rede social, que é a rede social que eu escolhi para vender os meus produtos, que é o Instagram. Então, a todo momento, eu estou refinando a minha comunicação. E aí, é importante que você, nesse momento, entenda que a nossa imagem comunica muitos códigos, símbolos, elementos que emitem uma comunicação visual e sensorial, que vão sempre representar algo para a sua audiência. Por que eu não conseguia cobrar o preço que eu merecia quando eu era a Monique lá de 2008? Vocês têm noção? Fala para mim aqui. Por que vocês acham que eu não conseguia cobrar a altura do meu trabalho com essa Monique aqui? Quem quiser falar, abre o microfone. Não passava autoridade com a vestimenta? Isso. Eu não passava, na verdade, confiança, nem com o meu jeito de vestir e muito menos com o jeito de me comportar. Nessa época, eu estava lá para fazer o trabalho, então eu entrava mudo e saía calada praticamente. E essa não era a postura de uma produtora de moda que as pessoas esperavam encontrar quando me viam. Já completamente diferente dessa Monique aqui de 2021. Aí eu pergunto para vocês, instintivamente, se vocês não me ouvissem falar, qual Monique vocês pagariam mais caro? A de 2003, a de 2008, a de 2021? 2021. 2021, com certeza. Com certeza, né? E por quê, gente? Porque a nossa imagem comunica. E o tempo todo as pessoas estão captando percepções sobre nós. Se a gente não transmite uma percepção de valor, dificilmente você consegue fechar um negócio que você cobre o valor que você queira. Então, o tempo todo, as pessoas elas estão nos julgando,
tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E é o que eu sempre digo para vocês. Quanto à percepção e o julgamento alheio, eu infelizmente não posso fazer nada. Mas eu posso melhorar a percepção que eu quero que as pessoas tenham de mim. E daí lembra que eu sempre falo para vocês de autorresponsabilidade? A partir do momento que eu entendo que as pessoas vão me julgar mesmo, porque nós julgamos uns aos outros. Assim como você julga qualquer tipo de profissional que você vai contratar, as pessoas também vão julgar você enquanto profissional. Então, quanto ao julgamento alheio, infelizmente a gente não tem nada que fazer. Agora, quando eu tenho autorresponsabilidade de entender que a minha imagem sensorial e visual comunica o tempo todo, eu preciso então começar a melhorar a percepção de valor que eu estou emitindo para essas pessoas. Porque tudo que você mostra provoca sensações. E esse é o grande pulo do gato. Aquela Monique de 2008, fisicamente, visualmente falando, que era a primeira impressão que a pessoa tinha quando me via, não passava uma imagem de credibilidade, não passava uma imagem de uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Porque na percepção de quem contrata um produtor de moda ou alguém que trabalha com moda de modo geral, é que eles vão ver uma Miranda Priestley da vida, ou uma Anne Hathaway, ou uma editora da Vogue, lá, né, dos Estados Unidos, da Vogue Japão, enfim, que são todas vestidas no salto. Eles imaginam, as pessoas imaginam, quando você fala de moda, as pessoas imaginam que uma pessoa que trabalha com moda seja bem vestida, saiba de tendências, né? Tem uma imagem agradável, uma imagem fashion. Só que quando eles me viam, não era isso que eu passava. E daí, automaticamente, a minha percepção enquanto profissional ia lá embaixo. A percepção de valor, né, que eles tinham sobre a minha pessoa ia lá embaixo. E uma vez que ela vai lá embaixo, dificilmente você consegue reconquistar aquela pessoa novamente. Você só reconquista se você tiver uma segunda, terceira chance para você abrir a sua boca e mostrar o quão excelente e foda você é. Ou, no meu caso, para eu mostrar o meu trabalho e as pessoas verem o quanto eu era foda. Mas dificilmente a gente consegue quebrar uma percepção de valor assim num segundo encontro, num terceiro encontro. Geralmente, a primeira impressão é a que fica, já diz o ditado. Então, é importante a gente cuidar de todo esse contexto, principalmente quando a gente vai lá para uma rede social para divulgar o nosso trabalho. Ali ainda o negócio é muito mais. A gente tem que ser muito mais assertiva. Por quê? Porque às vezes você tem segundos para captar a atenção de uma pessoa. E se ali naqueles segundos você não chamar a atenção de alguma forma, não atrair a atenção dela, ela desiste. Ela vai para o próximo Reels, ela dá uma rodada aí, né, de dedo no próximo carrossel, e aí muitas vezes você deixa de mostrar o quão foda você é e, consequentemente, não vende, não gera autoridade, não melhora o seu posicionamento de marca. Então, tudo que você faz comunica. Até aqui, ok para vocês? Tudo. Então, qual é o nosso grande pulo do gato? É você ser intencional com a sua comunicação. Quanto mais intencional a gente é com a nossa comunicação, mais fácil fica, no final das contas, da gente atrair o público ideal e vender, tá? Que é o nosso grande objetivo. E aí, como que eu passo a ser intencional, Monique, com a minha comunicação? Primeira coisa, para que a gente seja intencional, a gente precisa entender o que você quer comunicar. Quem é minha mentorada, minha aluna, sabe. A gente trabalhou isso muito pesado em mentorias, né? Em treinamentos. O que você comunica? Precisa estar na ponta da língua. Quando alguém fala assim para você, o que você faz? Qual é o problema que você resolve? Isso precisa estar na pontinha da língua e de um jeito que seja prático e simples. Por quê? Quanto mais embromation, né, a gente fica, quanto mais enrolação, quanto mais a gente demora para falar o que a gente faz, mais as pessoas já perderam a atenção sobre o que você faz. Então, é importante que você seja intencional e saiba o que você quer comunicar na sua rede social, tá? Outra coisa importante, o que você quer que as pessoas sintam.
Ultimamente eu tenho trabalhado, eu não sei se provavelmente vocês que são minhas mentoradas e alunas perceberam como eu mudei o meu posicionamento de marca de um ano para cá. Vocês estão acompanhando o meu novo Instagram? Eu tô. Ali, por exemplo, está sendo um laboratório, que para quem já conhece um pouco das estratégias por trás, às vezes até já reconhece ali o que eu tenho feito, né? Como eu tenho feito. Eu tenho trabalhado 100% nesse novo Instagram com a percepção do sensorial, tentando trazer para vocês essa coisa do sentir, de vocês se envolverem junto comigo dentro do conteúdo, de uma forma mais intencional, de uma forma que vocês entendam, de uma vez por todas, o que é marca pessoal. Porque, na verdade, o que é marca pessoal? A gente já está deixando uma história no mundo. A gente já está deixando um legado nesse mundo. É a percepção que as pessoas têm sobre quem você é. A sua marca pessoal, quer você queira, quer não, ela já existe, ela já tem, ela já deixa uma percepção na mente das pessoas. Qual é o pulo do gato? Quando a gente entende que o que a gente quer comunicar, o que a gente quer que as pessoas sintam através do nosso conteúdo, para que a gente fortaleça a nossa comunicação por meio da gestão de marca pessoal. Então, personal branding nada mais é do que você olhar de forma estratégica para todos esses elementos que compõem o seu universo de marca e trabalhe com eles de um jeito que você capte as emoções e as sensações das pessoas e desperte isso nelas, né? Então, você precisa também começar a entender como que você quer que as pessoas se lembrem de você. Se fosse para mapear, eu, Monique, quero que as pessoas se lembrem de mim como uma líder, quero que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa divertida, alegre, quero que as pessoas se lembrem de mim como uma profissional com muita criatividade, com muita facilidade na comunicação, e quero que elas se lembrem da minha marca pessoal, como uma pessoa que trabalha e induz você a ter uma postura profissional. Então, esse é o meu objetivo enquanto marca pessoal, trazendo um pouquinho da minha estratégia de marca pessoal. E aí, quando eu entendo isso, o que eu quero comunicar de forma intencional, eu começo a olhar o meu conteúdo dessa forma. Aqui, por exemplo, essas imagens que eu trago para vocês são imagens de conteúdos que eu fiz para depois vocês olharem e começarem a perceber tudo isso de forma estratégica agora. Esse conteúdo aqui, por exemplo, é um conteúdo que eu trouxe que, a priori, quando você olha a chuva e o seu negócio, você fala, gera curiosidade. O que tem a ver a chuva com o negócio? Então, foi um videozinho que eu fiz dentro do Reels, trabalhando essa questão da empreendedora quando ela se sente sozinha. Da questão da empreendedora quando ela se vê lá numa enxurrada de estratégias, quando ela se vê cheia de informações e ela não sabe o que fazer. Na cabecinha dela, é como se fosse tudo uma tormenta, uma chuva, né? Porque daí, como ela não sabe o que fazer, ela se atropela, ela não consegue produzir conteúdo, mas ela vê as contas dela chegando e daí vira um caos. E quando você não tem alguém por perto, né, para te orientar, para te mentorar, muitas vezes é onde você se acaba ali na tempestade. E aí eu trouxe essa reflexão para dentro do meu conteúdo. Então, uma vez que você entende o que você quer causar na mente das pessoas que leem o seu conteúdo, você passa a fazer ele de uma forma intencional, comunicando os seus valores, os seus princípios, as suas crenças, as suas histórias, por meio do problema que você resolve. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Sim. Tá, ótimo. Então, deixa eu abrir aqui de novo. E aí, as pessoas, uma coisa bem importante para vocês levarem para a vida de vocês, tá? As pessoas podem esquecer do que você fala, mas elas jamais esquecem do jeito que você as faz sentir. Pensa aí, né? Quantas pessoas que você fala, eu nem lembro direito com aquela pessoa, mas na hora eu me senti dessa forma. Ai, nem lembro o que aquela pessoa falou para mim no momento da briga, mas eu só sei que eu tive vontade de pular no pescoço dela. Ou nem sei o que aquela pessoa falou naquela palestra, mas, gente, eu me senti tão bem, tão feliz, tão motivada, tão para cima.
Então, a gente muitas vezes não lembra o que a pessoa fala, mas a gente lembra do jeito que essa pessoa faz a gente se sentir através daquela fala. Então, branding pessoal é muito de fazer você sentir, na verdade, de fazer a sua audiência sentir. E daí, aonde que pega? É quando você começa a ter ruídos na sua comunicação. Quando a pessoa não consegue sentir aquilo que você quer que ela sinta, é porque de alguma forma ou de outra você está com ruídos na sua comunicação. E daí o grande objetivo hoje, por exemplo, da nossa aula é a gente eliminar esses ruídos que estão existindo na sua comunicação e que muitas vezes estão te impedindo de tanto atrair o cliente ideal, como também de vender o seu produto ou o seu serviço. E aí, o que são ruídos, tá? O seu cérebro, ele traduz os ruídos como falta de autoconfiança. Aquela imagem que eu apresentei para vocês da Monique em 2003 está completamente cheia de ruídos. Por quê? Porque não era uma imagem de uma mulher que sabia o que fazia, não era uma imagem de uma profissional de moda que tinha consciência e estava ciente daquilo que ia fazer e ia entregar. Não era a minha comunicação falada, não era de uma pessoa que tinha segurança, tanto que eu tinha medo de conversar com as pessoas que me contratavam. Eu ficava quietinho só fazer o meu trabalho. E a gente sabe, né, que outro dito popular, quem não é visto não é lembrado. Então eu via que muitas vezes os outros produtores, que era às vezes assim, na mesma em relação ao conhecimento, eles estavam no mesmo nível que eu. Só que eles conseguiam trabalhos melhores cobrando mais caro. Por quê? Porque sabia se comunicar. Então, e eu não tinha essa comunicação tão eficiente. E aí, por que o nosso cérebro traduz ruídos como falta de confiança? Porque o nosso cérebro ele quer simplificar as mensagens a todo momento. O que acontece quando a gente vê algo que está bagunçado? Nosso cérebro ele tenta criar um padrão. E quando ele não encontra um padrão, ou ele não consegue simplificar aquela mensagem e entendê-la, já dá dor de cabeça, o cérebro já se desconecta daquela mensagem, e é aí onde você acaba não vendendo, é aí onde você não atrai o cliente ideal, é aí onde as pessoas não se interessam pelo seu conteúdo. Então, a todo momento, o nosso cérebro sempre vai tentar traduzir esses ruídos. E quanto mais confuso ele fica, menos confiança ele tem naquilo que ele vê. É simples, como a gente fala de moda e eu vim dessa área de moda, pensa numa vitrine toda bagunçada e desorganizada. Aquela vitrine que tem um monte de estampa, nada combina com nada, você vê que o fundo é uma bagunça, tem um monte de produto ali exposto. O que acontece? Você se sente atraído por esse tipo de vitrine? Deixa eu ver a reação de vocês. Não. Por quê? E às vezes você nem sabe o porquê você não se sente atraído. Ainda mais se você não é um expert na área de moda. Você só fala assim, não consigo entender. Meu cérebro não absorve essas informações. É tanta bagunça que eu perco o interesse na hora de me aprofundar e enxergar, escanear com o meu olhar cada um dos looks. Agora, pega uma vitrine toda organizada, que traz exatamente as informações que você precisa para decodificar o look. Teu cérebro já pensa, essa aqui é mais fácil. Essa aqui eu consigo entender. Nossa, eu me senti atraído. Vou entrar na loja para poder ver o que mais que tem aqui. Então, no final das contas, o nosso cérebro, nós, na verdade, né? Nós, seres humanos, a gente não compra aquele produto que é mais caro ou aquele que é mais barato. No final das contas, a gente compra aquele que a gente consegue entender. Pode ser um produto top, mas se você não conseguir entender o que aquele negócio faz, você não compra. Por quê? Porque o nosso cérebro traduz ruídos como falta de confiança. Você não se sente confiante a dar o próximo passo, porque você não entendeu o que aquele produto faz ou o que aquela pessoa falou. Não tem coisa que você fala assim, gente, a pessoa é boa, mas eu não entendi nada do que ela falou. Tipo assim, ela falou tanta coisa, que no final das contas eu não entendi nada. E aí você não compra. Por quê? Você não entende o que a pessoa faz, a gente não compra. Então é importante que você entenda
e elimine todos esses ruídos da sua comunicação, tá? Porque o ser humano, ele não interpreta apenas aquilo que ele ouve. Ele não interpreta apenas aquilo que ele ouve. Ele interpreta aquilo que ele vê também. Por isso que quando a gente fala de ruídos, a gente fala de tudo. A gente fala de tanto ruído na comunicação falada, o ruído na comunicação visual e o ruído na comunicação sensorial. A gente precisa eliminar esses ruídos desses 3 âmbitos de comunicação: sensorial, falada e visual. Se a gente entende o que nós queremos comunicar e a gente passa a olhar o nosso conteúdo agora de forma estratégica, a gente vai eliminando esses ruídos. E para eliminar todos os ruídos, você precisa ativar alguns recursos do ser humano, que é esse ser humano que observa. Então, ative os recursos que o ser humano observa. O ser humano ele é muito observador. A grande maioria das pessoas, elas são muito visuais. Sabe aquela coisa que a gente, quando era pequena, a gente ia na loja, a mãe fala assim, não precisa pegar para olhar esse negócio da loja? Vocês falam isso para os filhos de vocês? Ou a mãe falava isso? Tira a mão daí, não precisa, não olha com as mãos, olha com os olhos. Não tem olhos na mão, a mãe falava. E o que acontece? Por que a gente quer pegar? Porque o ser humano é sensorial. O ser humano gosta de cheirar algo, o ser humano gosta de pegar algo, o ser humano gosta de ouvir, o ser humano gosta de usar os 5 sentidos. E se nós, seres humanos, somos assim, gostamos disso, seu cliente também gosta. E aí, o que você precisa fazer? Utilizar esses 5 sentidos na sua comunicação, para que você seja cada vez mais intencional e você desperte essas emoções que, no final das contas, a gente quer despertar. Porque, gente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não compram pela razão, elas compram pela emoção. Então, quanto mais o seu conteúdo conseguir despertar aquelas emoções profundas na sua audiência, mais ele se conecta com você. Mais ele vai, querer saber o que você faz, como você faz, quais são os resultados que você tem. E ele vai querer isso também para a vida deles. Então, tudo, absolutamente tudo que vocês que vocês postarem agora no Instagram de vocês ou na rede social que vocês escolheram para estar presentes, você precisa olhar de forma estratégica. Não é qualquer coisa que você posta, porque a internet não é o quintal da sua casa, tá? Se você é uma empreendedora, um empreendedor e tá usando o seu Instagram como uma ferramenta de trabalho para, no final das contas, você vender, você precisa, sim, cuidar do que você está postando. E cuidar do que você está postando é olhar para quem você é e perceber: a minha imagem pessoal comunica a mulher ou o homem que eu quero ser? A maneira com que eu me visto, a maneira com que eu falo, o comportamento que eu tenho, o cenário que eu utilizo, comunica quem eu quero ser? As fotos que eu produzo para postar no Instagram, as cores que eu estou utilizando, os elementos gráficos como um todo, tudo isso comunica quem de fato eu quero ser? Comunica as sensações e emoções que eu quero despertar na minha audiência? Eu sei como eu estou querendo ser lembrado pela minha galera? Então, vocês precisam fazer essas perguntinhas para vocês, tá? E olharem o conteúdo, de fato, de uma forma estratégica. Quando você elimina os ruídos da sua comunicação, as pessoas começam a enxergar a sua postura profissional. Então, no final das contas, a nossa imagem, aquela primeira imagem que as pessoas veem, que é quando eu abro uma câmera, quando as pessoas entram em contato com o meu conteúdo ali, sem ouvir eu falar, sem estar dentro de um conteúdo longo, por exemplo. O que é um conteúdo longo? É um conteúdo como esse, uma aula, um conteúdo em que a pessoa absorve algum vídeo que tenha mais de 5 minutos, em que ele consiga entender qual é a sua linha de raciocínio. Então, antes da pessoa ter esse tipo de contato com seu conteúdo longo, ela vai ter contato, ela vai se sentir atraída ou não pelo seu conteúdo curto, que é aquele conteúdo rápido, aquele conteúdo de consumo imediato.
que é os stories, que é o feed, que é um Reels, por exemplo. Então, ali, se você não estiver transmitindo postura profissional através de toda a sua comunicação visual e sensorial, dificilmente você consegue captar a atenção dessas pessoas. E quando você não capta a atenção dessas pessoas, você acaba, no final das contas, não vendendo. Então, uma boa postura profissional faz com que a sua audiência, né, quando você tem uma postura profissional, faz com que a sua audiência te enxergue como uma líder. E se ela te enxerga como uma líder, significa que você consegue gerar autoridade na mente delas. O que é gerar autoridade? Como que eu me torno uma autoridade dentro do mercado? Quando você tem postura profissional e resultados. Quando você apresenta esses dois fatores dentro da sua comunicação, resultados e postura profissional, você gera posicionamento de marca. Então, se a gente fosse pensar posicionamento de marca, nada mais é do que a sua audiência te enxerga como autoridade e ela enxerga que você tem postura profissional, ok. Você tem um posicionamento de marca adequado. Não é quantidade de pessoas que estão te seguindo, não é o tamanho da sua audiência, não é a quantidade de pessoas que estão vendo seus Reels, se está viralizando ou não. Isso não significa que você tem um bom posicionamento. Significa que você fez um conteúdo que deu certo. Mas deu certo até que ponto também? Deu certo estrategicamente para vendas ou deu certo só estrategicamente para visualização? Lembrando que nós não somos digital influencers. Aqui o nosso objetivo não é ser um digital influencer, é a gente trabalhar com a produção de conteúdo para ser um líder do mercado dentro do seu nicho, dentro do segmento que você escolheu. Então, por isso que eu sempre digo para vocês que números é métrica de vaidade. Aqui, para nós, não importa a quantidade de pessoas que você tem no seu Instagram, te seguindo, vendo seu conteúdo, não importa isso. O que importa é o seu conteúdo consegue ser transformado em vendas? Ele consegue monetizar? Você está conseguindo, de fato, atrair as pessoas certas, o público certo, que chega no final das contas e te pergunta, você tem algum programa que eu quero fazer? Porque eu quero você como minha mentora, eu quero seu serviço, eu quero seu produto. No final das contas, se trata disso, tá? E aí, como ter um posicionamento, né? Um posicionamento adequado perante o que você quer demonstrar e mostrar para a sua audiência. Então, o posicionamento, na verdade, é quando o seu nome atinge um ápice tão grande na mente da sua audiência que faz com que a sua audiência lembre de quem você é. Então, é a posição que o seu nome atinge na mente da sua audiência. Posicionamento de marca é isso. Quando fala de estética, quem é que as pessoas lembram? Quando fala de fotografia, de quem é que as pessoas lembram? Quando fala de produtos, né, de toalhas, de artesanatos, quem que a pessoa lembra? Quando fala de branding pessoal, quem que a pessoa lembra? Quando fala de tráfego, páginas, né, de captura, quem que a pessoa lembra? No final das contas, é o quanto eu consigo tornar o meu nome memorável na mente da minha audiência. Então, posicionamento de marca se trata disso. E aí, quero perguntar para vocês, está preparada? Estão preparados para você ter uma marca envolvente? Aprendendo quais são esses 5 elementos que você precisa trazer para a sua comunicação, para que você, de fato, atinja esse posicionamento de marca na mente da sua audiência, para que você construa uma marca envolvente, agora entendendo como fortalecer os elementos que já existem dentro de você? Estão preparadas? Sim. Com certeza. Então, vamos lá. Até aqui, alguma dúvida, gente? Vou parar aqui um pouquinho para perguntar para vocês. Até aqui. Por aqui alguma não. Dúvida? Tá. Não. Deu para entender e ficou claro o quanto a percepção de valor ela é importante dentro da sua produção de conteúdos e o quanto a postura profissional ela precisa ser relevante e também você precisa ter coerência naquilo que você está fazendo. Ficou claro? Porque, no final das contas, não basta ser uma excelente profissional, né? Você precisa também parecer ser excelente dentro de todo o conteúdo que você está produzindo. Então,
elementos essenciais que você precisa trazer para a sua comunicação, para estar, né, na mente da sua galera e ter uma marca envolvente, é a sua personalidade. Não é à toa que o primeiro passo do método vitrine é a gente entender quem você é, né? A gente já trabalhou, todas vocês, eu já trabalhei esse momento de mapeamento de quem vocês são. Por quê? Porque no final das contas, você precisa entender que você é uma pessoa única. E quando você mapeia quem você é, você consegue trazer o seu diferencial para a sua comunicação. Então, mapeie o que é único na sua vida e represente quem você é na sua essência. Eu sempre pergunto para vocês, né? Quando vocês entram na mentoria e estão vendo lá o conteúdo, por exemplo, na rede social, e depois quando vem para a mentoria, eu sempre pergunto, é a percepção, aquilo que eu estou mostrando lá, é a percepção que você tinha de quem eu sou? E a grande maioria de vocês dizem, nossa, de fato, é a mesma pessoa. E esse que é o objetivo. O objetivo é você atrair um cliente que sabe quem você é, o tipo de mentora que ele vai encontrar do outro lado, quando ele te acessar de um jeito mais exclusivo. Então, quando a pessoa, quando o teu mentorado, os teus alunos, né, eles vierem e falam assim, você é exatamente a pessoa que eu achei que fosse, é porque você está jogando só a sua personalidade, né, jogando quem você é ali, e as pessoas de fato reconhecem. Então, aqui, por exemplo, nesse final de semana, não sei se vocês viram, mas eu postei dentro dos meus stories, eu num barzinho junto com os meus amigos. Por que eu postei isso? Porque dentro do meu conteúdo, da minha linha editorial, pensando em linha editorial, eu mapear o meu dia a dia nesses momentos de lazeres faz total sentido para minha audiência, para que eu possa me conectar com a audiência que eu quero. Por quê? Porque eu sou uma mentora, que, né, vocês sabem, eu falo rápido, eu falo besteira, a gente ri, a gente chora junto, eu dou bronca, eu passo a mão na cabeça quando tem que passar, eu sou alegre, e a gente trabalha dessa forma. Então, vocês, quando vêm, vocês sabem que vocês não vão encontrar nenhuma mentora com a gravatinha, assim, sabe? Aquela mentora totalmente com calma, serena, que fala devagar, que fala bonito, que acerta todos os ditos populares, porque eu erro todos os ditos populares. Então, assim, vocês sabem que vocês vão encontrar isso. Por quê? Porque lá no meu conteúdo eu já dou o índice de quem eu sou, eu já dou a fita para quem está me vendo. Então, para mim, faz todo sentido, dentro da minha linha editorial, né, da minha, no caso, a minha linha editorial é trabalhar postura profissional, mas as minhas editorias, ou seja, os conteúdos que eu trago que vão balancear esse conteúdo mais técnico, um deles é o meu lifestyle. E é importantíssimo a gente trazer lifestyle. Num próximo elemento, eu vou falar mais sobre a questão do lifestyle, tá? Mas a primeira percepção que a audiência de vocês precisam ter é sobre quem vocês são. E aí pergunto para vocês, hoje, você está conseguindo trazer a sua personalidade, quem você as palavras pelas quais você quer ser reconhecida pela sua audiência dentro do seu conteúdo? Sim ou não? Ou mais ou menos, né? Nossa, não sei. Vocês estão quietinhos, estão pensando. Eu tô vendo vocês agora. Eu acho que dá para melhorar, sabe? Tá. Dá para trazer mais dessa personalidade. Tá. E o que acontece? Quando a gente consegue trazer a nossa personalidade, gente, mágicas acontecem. Olha aqui. Não existe concorrência quando você traz a sua personalidade com coerência para o seu negócio. No final das contas, as pessoas falam assim, já está muito saturado o mercado de infoproduto, o mercado, né, de branding pessoal, o mercado de brand, o mercado de fotografia, o mercado de artesanato, o mercado de estética. Tem muita concorrência, Monique. Tem, e vai ter em tudo quanto é conteúdo, em tudo quanto é nicho, em tudo quanto é mercado. Sempre vai estar saturado. Agora, onde eu encontro o meu diferencial? Quando eu entendo que é importante eu trazer a minha personalidade.
a minha personalidade, o meu jeito de ser, o meu método, o meu olhar, a minha energia, a minha experiência, a minha história de vida. Porque no final das contas, as pessoas se conectam com pessoas. E vai ter gente que vai se conectar com a sua história e vai ter gente que não vai se conectar. E tá tudo bem. Agora, aquelas pessoas que se conectaram são as pessoas certas para o seu negócio, são as pessoas certas para serem seus clientes. Aquelas que não se conectaram, muitas vezes, ou elas não se conectaram porque a tua história não tem nada a ver com a vida delas e elas não conseguem se enxergar ali dentro do seu conteúdo, ou porque aquele cliente bagaceira, sabe? Aquele cliente que só tá ali para te pedir desconto. E não é esse cliente que a gente quer afastar esse cliente. Então, quando você mostra como é a sua personalidade, você vai, consequentemente, atrair as pessoas que mais se conectam com você. Aquelas pessoas que, nossa, queria ser amiga dessa pessoa. E isso é mágico. E você vai atrair e vai repelir outras que falam assim: nossa, eu não queria ter uma mentora desse jeito, uma mentora do fervo que vai pra balada. Nem queria ter uma pessoa dessa forma. E tá ótimo. Por quê? Porque quando ela vir pra perto de mim, provavelmente ela não vai se conectar com tudo aquilo que eu tenho para apresentar para ela. Então, quando a gente começa a trabalhar com personalidade dentro do nosso negócio, e sendo coerente, fiel aos nossos valores, a gente atrai as pessoas mais que estão ali afim, mais próximas de você. E esse é o grande X da questão, tá? Trazer personalidade para o seu negócio. Como que a gente faz isso? Mapeando quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, qual é a minha história de vida, quais foram os perrengues dentro da minha vida que eu passei que serviram para eu estar onde eu estou hoje, o que eu aprendi com esses perrengues, o que eu não quero e desejo nem para o meu pior inimigo, mas que foi importante para eu aprender essa questão. Então, quando a gente começa a entender quem nós somos, né, e como que aconteceu a nossa trajetória de vida, a gente começa a entender que existem padrões. A gente começa a entender, poxa, isso aqui está se repetindo muito na minha vida. Será que tem a ver com aquilo que eu faço hoje? Quando você passa a entender também que tudo que você fez na vida serve de experiências para você estar onde você está hoje, também é outro pulo do gato. O que acontece? Algumas de vocês, por exemplo, por eu conhecer um pouquinho mais, não vieram da área que vocês atuam hoje. Muitas de vocês, né? A Gi, por exemplo, era psicóloga e foi para a área da estética. A Adi vinha da contabilidade, né? A Adi veio para fotografia. A Flávia trabalhava com turismo e veio para a área de branding. A Gi que sempre trabalhou com artesanato, né, Gi? A Gi acho que é Eu sempre. Foi, acho que é a única que trabalhou sempre com artesanato. Eu vim da área de moda e comecei a trabalhar com branding e negócios digitais. Então, quando a gente começa a entender que a nossa história de vida, a nossa trajetória, ela é importante e é o que faz com que a gente tenha a nossa personalidade, a gente passa a olhar ela de uma forma que eu não vou jogar toda a minha expertise. Tudo que vocês aprenderam lá antes de fazer o que vocês fazem hoje é importante. Te dá habilidades, te dá possibilidades de fazer as coisas de forma diferente dentro do que você faz hoje. Como produtora de moda, eu aprendi que a imagem ela é importante. Então, hoje, na área de branding, eu trabalho muito focado. O meu foco como mentora de brand é trabalhar a postura profissional. E, para mim, a postura profissional começa primeiramente na imagem, na percepção que as pessoas têm sobre você. Então, eu trago isso com o meu conteúdo. E quando eu trago isso, essa percepção para dentro do meu conteúdo, eu me torno diferente. Por quê? Eu sempre trago esse exemplo. Tem pessoas que são concorrentes meus, né, que falam sobre brand pessoal. Clara do Vale, por exemplo, minha mentora, fala sobre brand pessoal para vender auto-ticket. Por quê? Porque ela vem desse mundo do auto-ticket. Ela, desde sempre, vendia auto-ticket para a audiência dela. Então, hoje ela ensina branding pessoal alinhado ao auto-ticket. Thalassa Coutinho, que é uma outra personal brander que eu sigo. Ela trabalha o branding pessoal alinhado ao autoconhecimento. Então, ela fala sobre autoconhecimento. Então, ela traz muito da espiritualidade, muito da questão da autorresponsabilidade, da autoconfiança para dentro do conteúdo de branding pessoal. E tem a Monique, que fala muito sobre a questão da postura profissional, do quanto a imagem conecta, o quanto a imagem impacta no cliente que você está atraindo e também no preço que você está cobrando pelo seu trabalho.
Então, percebem que quando a gente entende a nossa trajetória e o que fez a gente, de fato, estar onde a gente está, com os resultados que a gente tem, a gente passa a trazer isso para dentro do nosso conteúdo. E uma vez que eu trago isso para dentro do conteúdo e coloco a minha personalidade, eu acabo de me destacar no meio da multidão, né? E aí é onde as pessoas, as pessoas que estão a fim do meu trabalho, elas não veem mais por preço, e sim por valor. O que é preço e valor, né? Preço é o preço da etiqueta, aquilo que você está cobrando, R$1, R$2, R$3, R$1.000, R$3.000. O valor é a percepção que as pessoas têm, que vai além do preço que ela está pagando. Então, às vezes, eu pago, de repente, uma mentoria que custou R$50, você fala, meu, que bosta. Mas às vezes você paga uma mentoria que custa R$3.000, você fala, nossa, eu pagava 10. Por quê? Percepção é completamente diferente de preço. E todas vocês, quando a gente conversa, né, eu sempre falo, e aí, valeu a pena o investimento? A grande maioria de vocês fala, meu, foi até além daquilo que eu esperava. Porque esse é o objetivo, é fazer com que você, uma vez que você venha para dentro da mentoria, ou você comece a consumir um conteúdo exclusivo, que você melhore a sua percepção de valor, que você tenha experiências que falam, nossa, de fato, entregou aquilo que eu queria, ainda por cima muito mais. Então, essa que é a grande diferença, tá? Segundo elemento que vocês precisam trazer para dentro da sua comunicação: exclusividade. Pensa sempre isso, gente. Não é tudo que você compartilha que é para todo mundo. Nem tudo que você compartilha na sua audiência nem tudo que você compartilha com o seu conteúdo é para todo mundo. Essa aula que eu estou dando é uma questão, é uma delas. Eu poderia muito bem ter aberto ela pelo YouTube ou pelo Instagram, como eu sempre faço nas lives, né? Quem me acompanha nos aulões de quarta-feira, eu poderia muito bem ter aberto essa aula. Só que por que eu não abri? Por que eu abri exclusivamente para as minhas mentoradas e anunciei dentro do meu Instagram, mas estava acessível para todo mundo. Mas nem todo mundo quer ter esse tipo de acesso. Então, eu trago para dentro dessa aula simplesmente pessoas que estão afim de ouvir o que eu tenho para falar, de aprender com aquilo que eu tenho para dizer. Então, vocês precisam entender também que o teu conteúdo, nem todo mundo precisa ter acesso. E quando a gente trabalha com exclusividade dentro do nosso conteúdo, a gente também melhora a nossa percepção de valor. Nossa, não é tipo assim, o feirão do Oba-Oba, sabe assim? O feirão lá da 15, que o povo abre, vem quem quer, compra quem quer. Não é isso. Tem exclusividade. Tá a fim de vir? Eu te dou acesso. Mas eu sei que o acesso não é para todo mundo. É o que eu sempre falo para vocês, marca pessoal é para todo mundo. Marca pessoal é um conteúdo que todo mundo deveria ter e aprender, porque é o primeiro passo que você precisa dar para ter um negócio online, para construir um negócio online ou para construir um negócio offline. É o primeiro passo. Só que não é todo mundo que quer ter esse acesso. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue absorver essas informações. Por quê? Porque uma vez que você entende que a sua marca ela já existe no mundo, mas você passa a querer fortalecer esses elementos que já existem para melhorar a percepção que as pessoas têm por você, você vai começar a entender que você vai precisar botar a mão na massa. Que vai existir um trabalho, que vai existir uma catalogação de coisas que você deve ou não começar a colocar lá para sua audiência. É algo que dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, porque no final das contas, todo mundo quer vender. E por que umas pessoas vendem e outras não? Porque umas se tornam tão coerentes com o seu conteúdo e relevantes, e outras pessoas não. Estão lá fazendo o conteúdo mais do mesmo, aquele conteúdo de Google, que você dá um Ctrl+C no Google, Ctrl+C lá no Google e um Ctrl+V no seu Instagram. E aí fica aquele conteúdo sem personalidade, aquele conteúdo técnico, aquele conteúdo chato, aquele conteúdo mais do mesmo. Então, é preciso que vocês entendam que exclusividade é importante dentro do seu conteúdo. Existem conteúdos que são exclusivos, existem conteúdos que não são para todo mundo.
Sabe aquele outro ditado popular que está dentro da Bíblia que fala não dê pérolas aos porcos? É exatamente isso. Por que eu vou deixar um conteúdo como esse, com puta de um conteúdo, onde eu estou ensinando A, B, C, D, para vocês fazerem e implementarem lá na audiência de vocês, para a galera que não está afim? É meio que queimar cartucho com um tiro que não vai funcionar. Entendeu? Então, vocês precisam entender que trazer esse elemento de exclusividade é importantíssimo para dentro do seu conteúdo. Então, aqui, por exemplo, foi um post que eu fiz anunciando essa aula, que eu comecei a anunciar praticamente 5 dias atrás. Então, é um conteúdo que eu falei, inclusive eu falei errado. Olha, eu só coloquei agora que eu tô vendo que eu coloquei o dia da aula errado. Dia 27, né? De 27 às 19 horas, como ser uma marca envolvente. Gratuita. E olha só, o call to action. O que é call to action? A chamada para ação. Gratuita e fechada. Garanta a sua vaga no link da bio. Como eu não tenho arrasta para cima ainda, né? Tem que levar o pessoal lá para o link da bio. Então, é também importante você orientar o tempo todo qual é a ação que a sua audiência precisa fazer. Às vezes você chega assim para mim, Monique, eu coloquei um conteúdo lá no Stories, mas ninguém foi no link da bio, ninguém comentou, ninguém fez nada, ninguém deu like, ninguém fez nada. Só teve visualização, mas ninguém interagiu. Eu pergunto para vocês colocaram call to action? Chamou para ação? Falou o que a galera precisa fazer? Você tem que comentar, você tem que compartilhar, você tem que salvar, você tem que entrar no link da bio, você tem que arrastar para cima. O que a pessoa precisa fazer? Mas é óbvio, Monique. O óbvio também precisa ser dito. Por quê? Porque o que é óbvio para mim, muitas vezes, é o desconhecido do outro. Então, é importante que, mesmo sendo óbvio para você, você coloque uma chamadinha para ação ou coloque aquilo que você quer despertar na sua audiência. O que você quer que ela faça quando ela lê aquele conteúdo, quando ela vê aquele conteúdo. Hoje, por exemplo, eu achei engraçado que o Igor mandou uma mensagem para mim e, né, colocou entre aspas assim, o ouro está na legenda. Né? Provavelmente acho que você viu em algum lugar isso, porque eu falo muito, né? Gente, o meu conteúdo o ouro tá na legenda, porque eu não gosto de fazer muito carrossel, não gosto de ficar fazendo muita coisa, então eu tenho colocado muita foto, mas se você ler, você vai tirar muito insight dali. Então, martelar nessa comunicação, o que você quer que a galera faça? Se quer que ele leia a legenda, pede para ler a legenda, bota lá nas suas fotos, né, leia a legenda. Por quê? Monique, mas não é óbvio que a pessoa precisa ler a legenda? Não, não é óbvio. Lembra disso. O que é óbvio para mim, muitas vezes, é a ignorância do outro, tá? Então, trabalhe dentro do seu conteúdo um conteúdo exclusivo. Terceiro elemento importante, despertar o desejo. Por que eu preciso despertar o desejo da minha audiência? Porque no final das contas, o seu conteúdo ele precisa fazer com que a sua audiência aspire ser quem você é ou ter aquilo que você tem. Por que os grandes players do mercado trabalham muito, por exemplo, com o ter uma vida com liberdade, ter dinheiro no bolso, ter um carro, ter isso, ter aquilo? Porque no final das contas, as pessoas, elas absorvem o seu conteúdo porque elas querem ser ou quem você é ou ter aquilo que você tem. O ser humano é dessa forma. Então, entenda o que você entrega, qual é a transformação que você entrega para a sua audiência. Qual é a transformação que eu, Monique, entrego? Então, assim, o meu problema, o que eu resolvo? Eu resolvo, através do meu conteúdo, a falta de postura profissional. Então, o tempo todo, a minha comunicação, ela vai ser voltada a mostrar para vocês que se você não está atraindo o cliente certo, se você não está cobrando o preço que você merece pelo seu trabalho, se você está travando na hora de produzir conteúdo, se você tem uma imagem que não condiz com o excelente profissional que você é porque te falta postura profissional. Então, esse é o problema que eu resolvo, a falta de postura profissional. Mas,
Quando a pessoa entra em contato com o branding pessoal, que é a ferramenta que eu utilizo para levar o meu público a ter a postura profissional, né? Quando ele usa essa ferramenta, como que ele vai se sentir depois? O que ele sente depois? Qual a transformação que o meu conteúdo causa? Então, eu tenho trabalhado muito a transformação da liberdade. Que tipo de liberdade, Monique? Liberdade emocional, financeira e geográfica. Por quê? Porque através do meu conteúdo, você vai entender quem você é. Todas vocês, e eu falo isso de boca cheia, todas vocês entraram na minha mentoria parecendo um bando de lagartinha e saíram umas borboletas. É ou não é? Vocês percebem isso? Que vocês entraram meio lagarta dentro do casulo e saíram borboleta, enxergando qual é a asa de vocês para vocês voarem mais alto? Então, é exatamente isso, a liberdade emocional. Por quê? Porque a partir do meu conteúdo, o que eu quero despertar com você? Que você entenda que você não é simplesmente uma profissional, você é a profissional. Você é foda naquilo que você faz. Você precisa trazer a personalidade. Eu começo a mostrar para vocês do medo, né? Às vezes do medo de ir lá pro Instagram gravar vídeos. Qual é esse medo? Por que você está com medo? Medo do julgamento? Quem é que paga suas contas, né? A gente trabalha sempre essa questão. Então, a liberdade emocional que esse conteúdo de branding dá, ele é muito grande. E aí, a outra possibilidade, uma vez que eu entendo as estratégias, eu passo a ter liberdade financeira, eu começo, né, a trabalhar através do meu conteúdo para atrair pessoas, então eu começo a monetizar o meu conteúdo, e a liberdade geográfica, se eu bem quiser, né? Cada momento tá trabalhando em algum lugar, se é isso que eu quiser. A liberdade, por exemplo, de ir e vir, a liberdade de ter mais tempo de passar com a minha família, se eu não posso, de repente, né, ter essa liberdade geográfica, de me movimentar, mas pelo menos eu sei que hoje eu posso trabalhar num café se eu quiser. Eu posso não trabalhar para ficar com os meus filhos. Então, é essa liberdade, né? A transformação do meu conteúdo é isso. Então, as pessoas que vêm para a minha mentoria ou que vêm para algum programa que eu tenho, elas desejam isso também, tá? E aí, como que você faz a pessoa aspirar por aquilo que você é ou por aquilo que você tem? Você precisa mostrar o que acontece dentro da sua vida. Você precisa falar do que você vive, como que você vive, o que você faz para conseguir esses resultados. Então, quando a gente entende que o nosso conteúdo não deve ser só conteúdo técnico, e sim conteúdo também emocional, a gente entende que dentro desse emocional está incluso o lifestyle. Eu sempre falo para vocês, a gente tem dois lados da cabeça, um lado racional e um lado emocional. Como que eu produzo conteúdo? Conteúdo racional e conteúdo emocional. Qual é o conteúdo racional? É aquele conteúdo mais técnico, onde eu mostro qual é a minha área de expertise, onde eu mostro para a minha audiência que eu sei e conheço daquilo que eu estou falando dentro de ferramentas. Qual é o conteúdo emocional? É aquele conteúdo que eu trabalho meu lifestyle, em que eu falo sobre uma inspiração, ou trago uma inspiração. É aquele conteúdo que, de fato, eu trabalhe mais com a emoção da minha audiência. Então, olha lá para o seu conteúdo. Você está despertando esse desejo? Você está simplesmente mostrando o seu produto focado na ferramenta? Ou você está mostrando o seu produto e o seu serviço focado na experiência que ele pode ocasionar na sua audiência? Então, é importante que vocês entendam isso, tá? E tragam isso para a sua comunicação, somado à transformação que você mesma tem através do seu conteúdo. Tem pessoa que fala assim, ai, Monique, mas eu não tenho ainda mentoradas, eu não tenho alunas, como é que eu vou mostrar trabalhar essa questão da aspiração, mostrando resultados dos meus alunos? Ué, antes mesmo de você ter alunos, você precisa comprovar o seu método com você. Concorda comigo? É a mesma coisa. Eu trabalho com fotografia, então, assim, eu preciso viver aquilo que eu falo, eu preciso trabalhar essas experiências em mim mesma. Se eu estou falando dessa mulher de ter autoestima por meio da fotografia, eu preciso me sentir com autoestima.
Eu preciso me sentir valorizada para poder falar lá com a minha audiência. Senão acontece aquela comunicação com ruídos, que é assim, você não vive aquilo que você fala, e de alguma forma você se sente meio a síndrome da impostora, falando de algo que não faz muito sentido para você, mas é aquilo que você gostaria de sentir e que a sua audiência sentisse. Então, não entra nessa questão. Entenda aí e viva aquilo que você faz. Entenda qual a transformação que você oferece e viva aquela transformação. Porque as pessoas, elas enxergam isso, tá? Quando a gente trabalha esse desejo, as pessoas enxergam isso. A sua galera não compra o seu produto. Eles compram o estilo de vida que você quer ter. E aí entra naquela questão. Beleza, Monique, mas é qualquer coisa que eu posso postar no meu Instagram? Eu posso falar de qualquer coisa do meu estilo de vida? Não. Não é qualquer coisa que você vai postar. Você vai postar aquilo que faz sentido para ajudar a sua audiência. Tem coisas, claro, que às vezes é fuleiragem, né? Tem coisa que você coloca lá que você fala assim, por exemplo, o dia que eu saí, né? Sábado que eu saí com a minha audiência. O que isso vai ajudar? Eu não trouxe nenhum conteúdo que eu trouxesse uma moral da história. Mas, estrategicamente, me ajuda a atrair o público que eu quero para perto de mim. Então, faz sentido, dentro da minha linha editorial, eu ter um conteúdo que mostra quem eu sou. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou desta forma. Eu sou desse jeito. Você vai entrar para cá, você vai ouvir música dos anos 80, você vai ouvir música teenager. Eu sou assim. A minha comunicação é assim. Então, eu quero que você entre sabendo quem você vai ter e encontrar como mentora. Mas não quando eu falo de não é qualquer conteúdo, é assim, poxa, você vai postar. Se você. Eu vou pensar sobre eu. Eu falo sobre branding pessoal. Eu falo o tempo todo da importância da imagem pessoal para atrair conexão, para melhorar a percepção que as pessoas têm. Para mim, não faz sentido nenhum eu abri um vídeo, por exemplo, para falar com vocês descabelada, de pijama, sabe assim? Sem minimamente cuidar da minha estética. Para mim, não faz sentido eu trazer esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque não casa com a transformação e com o problema que eu resolvo. Então, não é qualquer tipo de conteúdo. Não é aquele conteúdo que você vai abrir e vai falar mal da política, do futebol, disso, daquilo. Se isso não faz sentido para a sua audiência, muito pelo contrário, às vezes pode causar uma polêmica ou fazer as pessoas se desconectarem de você simplesmente por você ter aberto esse tipo de informação, não posta. Vou abrir aqui um pouquinho do microfone de vocês para ficar claro essa questão de postar lifestyle sim, mas não é qualquer conteúdo. Fica claro isso, porque eu sei que aqui eu acho que é onde mais pega a dificuldade de vocês, né? De trazer o estilo de vida para o conteúdo, mas assim, ter que pulverizar, né? O que coloca e o que não joga lá na rede social. Mas ficou claro isso? Dá um joinha que eu tô vendo vocês. Se ficou claro. Ótimo. Quarto elemento que você precisa trazer para dentro da sua comunicação é o mistério. Que é um pouco daquilo que eu estava falando. Ele quase que é bem parecido com a questão de você despertar o desejo da sua audiência através do lifestyle, né? Mas o que é o mistério? Qual é o elemento do mistério? A sua vida não é um livro aberto, onde todo mundo tem acesso. Você não é digital influencer, você é uma empresária e empresários selecionam o que postam. Então, não é tudo que você vai postar da sua vida. Digital influencer posta se está no banheiro, posta se teve dor de barriga, posta o que está comendo, posta se brigou com o namorado, se não brigou. Mostra que tem um namorado, daí amanhã tem que mostrar que largou do namorado, tem que dar satisfação porque terminou. Já viram, gente, assim, que são digital influencers que o tempo todo estão dando satisfação para as pessoas do que aconteceu, do que não aconteceu? Você não é digital influencer, você é empresária. E empresária não mostra tudo da sua vida. Você não vai mostrar
Se não fizer parte da sua linha editorial, o que acontece entre você e o seu marido em quatro paredes? O que acontece com você e a sua família entre quatro paredes? O que acontece com o seu negócio entre quatro paredes? Você não vai abrir o teu negócio de uma forma que você fala, nossa, gente, hoje não vendi nada. Olha quanto boleto tem para pagar. Olha, não sei o quê. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque senão você não vai despertar nenhum desejo na galera. Na verdade, você vai despertar o desejo dela te querer bem longe dela. Assim, meu Deus, eu nem quero essa pessoa para me orientar. Porque se ela tá desse jeito, imagina como eu ficarei. Então, assim, não é tudo que você posta. Tenha um certo mistério dentro da sua comunicação. Reserve coisas da sua vida, coisas do seu negócio. E abra quando tiver que abrir. Tem coisas que eu abro com vocês, mas só num determinado nível de mentoria. E ainda depende. Tem a mentoria Blaster, né? As mentorias maiores, ali sim eu abro, às vezes, faturamento, eu abro estratégias, eu abro coisas que, às vezes, num curso rápido, eu não abro isso para as pessoas, para os meus próprios mentorados. Por quê? Porque não é toda a informação que você vai conseguir absorver naquele momento que você está. E existem programas específicos, existem lugares específicos para a gente ser mais detalhista, para a gente olhar mais para a estratégia, para a gente pensar mais o seu negócio. Então, dessa forma, vocês que vendem serviço, a Flávia, por exemplo, que está querendo trabalhar com mentorias, a gente tem que pensar que não é tudo que a gente fala e abre, nem para os nossos alunos e muito menos para a nossa audiência, tá? Então, tem aí um certo mistério dentro do seu conteúdo, porque isso faz com que também as pessoas queiram absorver, queiram entrar mais, queiram entender como é que é por trás dos bastidores, como é que é ter aquela pessoa do meu lado, sabe assim? Faz com que você também, de alguma forma, desperte esse desejo de e aí, como é que é estar lá dentro de uma mentoria? Como é que é estar no mesmo lado, né? Jogando o mesmo jogo, a mesma estratégia. Então, é isso que você precisa entender, tá? Você não é digital influencer que vai precisar postar tudo a qualquer momento. Você é uma empresária, um empresário, e você seleciona de forma pensada e estratégica o que você compartilha com a sua audiência, tá? E o último elemento é o teu método. Porque no final das contas, as pessoas elas compram a sua energia, o seu método e o acesso a você. As pessoas não compram o seu conteúdo técnico. Por isso que não adianta a gente só ficar postando conteúdo técnico. Por isso que a gente tem que misturar conteúdo técnico com lifestyle, conteúdo técnico com emoção. Porque se eu quiser só um conteúdo técnico, eu vou lá no Google. É muito mais simples, muito mais rápido e provavelmente vai ser muito mais detalhado. Só que as pessoas, elas não compram conteúdo técnico. Elas compram a sua energia, o seu método. O que é o seu método? Mapeado de acordo com a sua história de vida, mapeado de acordo com a sua trajetória da sua carreira profissional, da sua carreira pessoal, de acordo, né, com aquilo que você viveu. Então, esse é o seu método. E o acesso a você. Acesso ao seu olhar, às suas ideias, aos seus conhecimentos, tá? E aí é importante você trazer esse elemento também, o seu método, mostrar que além de você ser legal, além de você despertar desejo, você tem um método. E um método que você trabalha, que você, no final das contas, ajuda a sua audiência a ter a transformação que ela quer, tá? Que vai, no final das contas, te ajudar a vender. Até aqui. Dúvidas? Não? A Flávia que caiu? Tô vendo que o barulhinho caiu. Vocês ouvem o barulho? Que tem hora que parece ter um cachorro latindo, mas é o barulho do próprio Jitsi. Vocês ouvem? Faz assim? Não. Eu também não. Eu acho que aparece aqui para mim, fica um barulhão assim, parece um cachorro latindo, mas eu sei que é da ferramenta. Porque o microfone de vocês está todo desligado. Estranho. E aí,
pensando nisso, nesses elementos que é importante vocês trazerem para a comunicação, porque o que eu pensei, tá? Eu queria mostrar para vocês algo que eu tenho pensado, que eu tenho estruturado, que eu tenho amadurecido. Inclusive, eu já liguei para algumas de vocês, né? Para ver também se existia essa demanda reprimida. E eu percebi, entendi que existe. Então, eu quero trazer uma proposta para vocês, para a gente estar junto, para que vocês possam vir junto comigo dentro de um grupo de implementação, tá? Como que funciona esse grupo de implementação? É um grupo que eu vou te orientar nas estratégias diárias do seu dia a dia, para que no final das contas você tanto melhore o seu posicionamento de marca, quanto você consiga melhorar o seu engajamento e no final das contas venda o seu produto ou o seu serviço. Por que eu pensei nesse grupo de implementação? Porque eu tenho visto, eu acompanho vocês nas redes sociais, e eu tenho visto, deixa eu até parar de interromper aqui para vocês me verem grande, para eu olhar na bola dos olhos de vocês. Eu tenho visto que muitas de vocês absorvem um monte de informação dentro de mentoria. Deixa eu ver aqui. Que vocês absorvem um monte de informação dentro da mentoria, mas depois que acaba, além daquela uma semana que eu dou de acompanhamento, né? Às vezes ficam perdidas, não sabe como trabalhar esses elementos, né? De desejo, de mistério, de personalidade dentro do conteúdo, e aí muitas vezes trava. E quando trava, não produz conteúdo, e quando não produz conteúdo, não vende. Então, qual que é o meu objetivo? Não deixar vocês borboleteando sozinhas nesse mundo, e sim trazer vocês para perto de mim, para que a gente possa olhar todos os dias para as estratégias diárias que eu vou passar com vocês, para que vocês possam, como eu falei, melhorar posicionamento de marca, atrair o cliente certo e vender. Como que vai ser essas estratégias, Monique? São as estratégias que eu vou estar implementando no meu negócio, e você só vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mudando, claro, a sua argumentação de acordo com aquilo que vocês já descobriram e mapearam, que é qual é o meu público-alvo, quais são as dores, os desejos latentes da minha audiência, qual é a transformação que eu ofereço. Você só vai mudar esse tipo de comunicação, mas a estratégia é a mesma para todo mundo, tá? Então, a ideia nesse grupo de implementação, dar conteúdos diários para vocês dentro do Instagram, num grupo fechado de close friends, aonde eu vou mostrar de uma forma simples e prática a tarefa do dia. Hoje, a gente vai fazer isso. Essa semana, a gente vai postar isso, porque o objetivo é ter uma aula, por exemplo, fechada como essa, onde você vai apresentar uma proposta de vendas. O objetivo lembra o teste de autoconhecimento que eu dei para a Adi e para a Gi dentro de mentoria, né, que vocês fizeram? O objetivo é que a gente coloque esse teste de autoconhecimento para funcionar, para poder fazer, para vocês trazerem gente. A Gi, por exemplo, não teve, porque quando você fez a mentoria, eu nem tinha essa estratégia em mãos também, né? Eu aprendi ela recentemente. Então, o objetivo quem não teve essa estratégia, vai aprender a fazer lá no Close Friends, e quem já teve vai ter a oportunidade de colocar ela no campo, né? Coisas que às vezes não deu para afunilar e aperfeiçoar ela de uma forma tão profunda. Então, o objetivo é esse. Quem já teve vai ter a oportunidade para fazer. Quem não teve vai ter a oportunidade para aprender. Então, vai ser uma estratégia ali. À medida que eu for fazendo as minhas estratégias de posicionamento de marca para atrair o cliente ideal, para vender produtos e serviços, vocês vão utilizando também. Porque hoje vocês estão niveladas nesse sentido, para conseguir colocar essas estratégias. Só que às vezes não colocam porque estão sozinhas, não sabe o que faz, não sabe ainda assim, beleza, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas qual é a estratégia? Como fazer isso? Por onde eu começo? Que eu acho que é o grande X da questão, né? Saber por onde começa. Então, esse grupo de implementação, ele é um projeto piloto dentro do meu negócio, tá? Ainda não tenho como dar muitas informações para vocês, por quê? Porque nem eu sei como que vai caminhar o processo, eu só sei
eu tenho, assim, ideias básicas do que eu quero fazer com vocês. Então, dentro desse básico, inclui esse grupo de acompanhamento dentro das estratégias de Close Friends do Instagram. Então, são 3 meses de acompanhamento. A gente começa em janeiro e a gente termina no dia 1º. Desculpa, a gente começa em outubro e a gente termina no dia 1º de janeiro. Então, é 3 meses de acompanhamento com estratégias diárias de implementação de conteúdo. A gente vai implementando os conteúdos, lives, stories, feed, e 2 encontros mensais. Então, a cada 15 dias, a gente tem 2 encontros mensais, onde a gente eu venho com uma palestra como essa, uma aula, na verdade, né? Como essa, para trabalhar estrategicamente com vocês o conteúdo de branding pessoal somado a negócio digital e o encontro de tira dúvidas. Né? A gente vai ter um momento em que vocês vão poder tirar dúvida. Não entendi muito bem isso. Então, a gente vem para o encontro para tirar dúvidas, tá? Então, são aulas e tira dúvidas ao mesmo tempo, variando aí de 1 hora a 3 horas de duração. Dentro desses encontros mensais, eu quero trabalhar com vocês não só conteúdos de marca pessoal e de negócios digitais, mas eu quero trabalhar conteúdos que contemplem também as 3 partes do nosso ser, que é mente, corpo e espírito. Por quê? Porque eu tenho visto cada vez mais, e até a troca, né, de perfil para trabalhar esse novo posicionamento é justamente trabalhando isso. Uma empreendedora, ela não vive só de estratégia, assim como uma empreendedora não vive só de fé. Não adianta ela, ai, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar, gente. Deus vai me ajudar. Mas daí você não está fazendo para Deus te ajudar. Você não está botando conteúdo no Instagram, você não está fazendo o que tem que fazer, não está olhando de forma estratégica, então não adianta. E também não adianta a gente não cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo também faz parte de quem nós somos. Se a gente não tiver com a cabeça adequada, se a gente não tiver lá fazendo um exercício para aguentar as milhões de horas que a gente fica sentado produzindo conteúdo, se a gente não tiver cuidando, né, do nosso espírito, do nosso estado de espírito mesmo, né, de como nós estamos, a nossa cabeça, do que a gente está se abastecendo, não vai adiantar. Eu estou parando para ler um livro, eu estou parando para assistir um filme, eu estou parando para estar com a minha família, fazendo algo que eu gosto. Por quê? Porque tudo isso, ele ajuda na marca de vocês, a tornar a marca de vocês cada vez mais atraente. Se eu não sei o que está acontecendo no mundo, se eu não me abasteço de informações, se eu não cuido da fonte, quem é a fonte, Monique? É a fonte do computador? Não, é a fonte, você é a fonte. Às vezes dá vontade de colocar o dedinho de vocês no pino da tomada para vocês se recarregarem assim e abastecerem, porque é preciso nesses momentos. Então, a gente vai trabalhar nesses encontros não só estratégias, mas olhar para esse ser integral que nós somos. E aí é onde eu vou trazer também convidados, tá? Alguns vão ser mentorados meus que vão falar sobre coisas, outros vão ser amigos que eu tenho que trabalham em determinadas áreas. Então, o objetivo é trazer esse tipo de profissional, tá? E por que eu estou oferecendo para vocês? Primeiro, né, antes de abrir isso para a audiência de um modo geral, porque vocês me conhecem. Vocês sabem qual é o meu método, vocês sabem como eu sou, e vocês sabem que uma vez que, mesmo eu não tendo clareza de como vai funcionar ainda muito bem o esquema, o andar da carruagem, vocês sabem que eu vou entregar muito mais do que vocês compraram. Então, por isso que eu abri essa oportunidade para vocês, tá? E aí, os 2 grandes motivos que me motivaram a fazer isso. Primeiro, é não deixar vocês mais sozinhas dentro do processo, porque eu sei o quanto é difícil caminhar sozinho, com todas as informações que vocês absorvem dentro de mentorias, sejam elas individuais ou sejam em grupo. E também o motivo prático para você não travar mais na hora de produzir conteúdo, para você atrair a conexão certa, com a galera certa, com a audiência certa, e para no final das contas você vender. Meu objetivo é que todos vocês saiam vendendo seus produtos ou seus serviços, tá? E aí, tudo isso, esses 3 meses de acompanhamento pelo valor de R$ 997. Vocês sabem, quem já fez mentoria sabe que minha mentoria individual é R$ 2.500, minhas mentorias em grupo é a partir de R$ 500, né? E eu não abro vagas direto. Então, esse valor de acompanhamento de 3 meses, para vocês que estão aqui, né, começando, e começando no sentido de... Na verdade, não estão começando, vocês já estão colocando a estratégia no campo, né? Começando a colocar as estratégias no campo,
É um valor de R$ 997, esses 3 meses de acompanhamento, com as estratégias diárias, vai estar na mão. É só Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês vão replicar. A Monique está fazendo isso, vamos fazer isso. Gente, ó, essa semana, esse mês, a gente vai trabalhar nessa estratégia para lançar um produto, ou para lançar um serviço, para lançar uma mentoria, ou para lançar um pacote de produtos seus. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, vocês vão só duplicar, dar um Ctrl+V, um Ctrl+C na estratégia que eu estou utilizando, modelar para o seu negócio, para suas dores, seus desejos de transformações e fazer aí no seu Instagram. Ou 12 vezes de 104 no PicPay, tá? E aí, essa é o que eu pensei para que, de fato, vocês não fiquem aí borboleteando sem saber o que fazer, para que a gente, né, valide tudo aquilo que vocês aprenderam no campo e que faça as coisas darem certo. Certo, mulheradas and Igor? Ficou claro para vocês? Agora eu vou abrir para dúvidas, tá? Em relação ao conteúdo, em relação à mentoria, em relação ao compartilhamento que vocês quiserem fazer de coisas que vocês estão colocando no campo, deu certo, não deu. Então, eu abro agora para vocês conversarem aqui um pouquinho comigo. Igor, você que veio novo, como é que foi absorver esse conteúdo? Ficou claro? Ficou meio perdido? Como é que foi? Tá bem baixinho. Enquanto você arruma o microfone aí, ou você vai mandar mensagem, né? Deixa eu ver também o que vocês colocaram. Gi, você que faz tempo que eu não falo, como é que tá o processo? Tá com a menina ainda fazendo conteúdo para você? Eu parei esse mês. Por quê? Vou fazer sozinha agora. Vou me aventurar sozinha. Ó, mais um motivo para você vir para cá, para a gente fazer junto. Top. Não, vai dar tudo certo. Você está com bastante subsídio. Eu vi também que você está na mentoria da Ellen, né? Isso. Top. É bom. E por quê? Qual foi o grande motivo de você ter largado dela e resolver isso? Seguir carreira solo? Foi financeiro, Mo. Tá. Porque a coisa apertou muito, né? E aí precisei cortar custos. Sim. E... Mas você tem subsídio, né, Gi? Você tá com bastante subsídio, assim, para você produzir o seu sim, conteúdo. Sim. Aí precisava ver onde dava para cortar, né? Sim. É porque agora o proprietário falou da casa onde eu estou, agora passou a pandemia, vamos voltar ao aluguel para onde o patamar antes da pandemia, então precisou reorganizar as coisas, né? Agora tem que atrair o público certo com o conteúdo certo. Exatamente. Top. O Igor falou que entendeu aqui os passos, legal. Giade, como é que foi para vocês olhar para o conteúdo dessa forma? A gente não tinha trabalhado isso, né, na mentoria em grupo dessa forma. Como é que foi olhar para isso? Ficou claro como vocês podem trazer todas essas informações, esses elementos para o conteúdo de vocês? Sim, Monique, ficou claro. Gi? Sim, para mim ficou bem claro também. Achei legal. Então é isso. Dúvida vocês não têm. Entenderam tudo. Ou eu tô ficando muito the best em fazer palestra, que vocês estão entendendo tudo. Ou, né? Eu não vou falar que vocês estão com vergonha, porque eu sei que vocês estão de casa. O único que poderia ter vergonha é o Igor, né? Mas eu sei que vocês estão de casa. Então, acho que eu entreguei o conteúdo mesmo de um jeito que dava para vocês entenderem. Eu já vou encerrando, então. Se tiverem dúvidas, eu vou colocar depois um material amanhã, porque eu acho que hoje nem vai dar mais tempo. Amanhã eu vou subir um material ali no Instagram
com esses slides. Claro que vocês são minhas mentoradas, eu vou mandar para vocês esses slides para vocês terem, né? Absorverem ali qualquer coisinha. Mando também para o Igor, que está ali dentro do grupo, né? Do aulão. E aí eu vou postar um conteúdo lá no meu feed amanhã falando sobre a aula. E aí eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam, como é que foi, né, assistir essa aula, como é que foi a percepção de vocês, como é que foi a entrega do conteúdo, para que a gente possa despertar o desejo de quem não esteve presente. E também, claro, né, me ajuda a entender se eu de fato estou no caminho certo, se de fato a entrega foi aquilo que vocês estavam esperando ter de conteúdo. E deixo também aberto, caso vocês tenham dúvidas depois, para tirar comigo em relação a essa mentoria, esse grupo de acompanhamento. De novo, qual é o grande objetivo? É não deixar vocês sozinhas. Tá? O grande objetivo é fazer com que vocês estejam junto e para que nesses 3 meses a gente construa diariamente esse posicionamento de marca de vocês e fortaleça a marca de vocês perante o público, para que vocês possam atrair vendas. O objetivo é esse, que no final das contas vocês vendam. Como? Com muita estratégia. Estratégias que eu estou colocando no dia a dia. E por que eu estou fazendo isso? Porque já são estratégias que eu vou colocar no dia a dia mesmo. Já é uma implementação que eu vou fazer nos próximos 3 meses dentro da minha empresa. É o jeito de vocês estarem junto comigo. Olhar também um pouquinho, esse olhar mais estratégico, sabe? Que não tá só ali beleza, eu entendi quem é o público, entendi quem eu sou, entendi qual é a minha história, entendi minha linha editorial, vou produzir conteúdos. Não, vai mais além. Vocês estarem ali junto comigo no tete-a-tete, entendendo daí, por que você está postando dessa forma? Por que você está fazendo lives desse jeito? Por que, né? Tudo tem um porquê, e aí vocês vão aprender estrategicamente o porquê disso, tá? Então, o objetivo é que, no final das contas, todos vocês vendam seus produtos ou, né, seus serviços. Certo? Então, é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Boa noite. Me coloco à disposição e a gente vai se falando. Obrigada, Monique, mais uma vez. Boa noite. Imagina. Um beijão. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.